Conheça o Kotai Project. O Kotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Kotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Eu defendo a causa palestina. Mas vocês, defensores aí de Israel, vocês fazem com que as pessoas que defendam a causa palestina, vocês colocam um sinal de igual. Ah, não, vocês são terroristas, tá? Então é uma forma que o Estado de Israel, que tem Netanyahu aí no seu governo, utiliza para poder fazer deixar as pessoas que defendem a causa palestina com este estigma. Então isso está completamente errado. Defender a causa palestina não tem nada a ver com antissemitismo. Nada a ver, tá? Primeiro, a questão do antissemitismo, não tenho nada contra o povo judeu. Nada contra. O que eu tenho contra é contra o Estado de Israel governado por Netanyahu. São coisas totalmente diferentes. Eu sou anti-sionista, que eu sou contra um movimento de supremacia judaica que quer colonizar toda a região do Oriente Médio para ter uma supremacia judaica totalmente nada a ver com a questão da identidade judaica, que é sim a identidade dos judeus. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Segundo, Israel hoje não quer ter os reféns de volta, não quer acabar com Hamas. O que Israel quer é exterminar com o povo palestino que está em Gaza. Sabe por quê, Adriles? Porque Israel, quando tem uma superioridade bélica, mas muito superior à superioridade, à questão bélica do Hamas. Muito superior. Não tem nem tanque combate. Sabe, não é uma guerra, é um genocídio. Porque não é uma guerra entre dois estados. Primeiro, não tem nenhum estado da Palestina reconhecido para ter uma guerra entre dois estados. Segundo, Israel, nos seus próprios documentos internos, diz qual é o nosso objetivo número 1. O objetivo número 1 não é recuperar os reféns. O objetivo número 1 é poder exterminar o Hamas Então, sabe o que acontece? Sabe o que acontece, Adriles? Sabe o que acontece? Para Israel, mas isso é só um subterfúgio, porque o que eles querem exterminar é o povo palestino. Isso é um extermínio de limpeza étnica. Todos os especialistas em genocídio do mundo, dizem que o que está acontecendo em Gaza é um genocídio, sim. E mais, até o Papa falou que tinha genocídio lá, tá? Falou sim. Te mostro o que falou. E mais, hoje, a fome é utilizada como arma de guerra. É a coisa mais cruel que pode acontecer. Aquelas crianças, todas lá, subnutridas, né? Eu acho que você não vê os noticiários, eu vou te mostrar os noticiários. Porque é uma crueldade, é uma desumanização do povo palestino que acontece. Então, Israel, o que quer é pegar a parte de Gaza lá, junto com o Trump, e fazer o tal do resort. O que o Trump, junto com o Netanyahu, quer é pegar e exterminar o povo palestino que está em Gaza e fazer o tal do resort lá, porque eles querem aproveitar a praia para os seus bilionários, que é o povo que é defendido por Israel e pelo Trump. Vai, Adriles. Ô, Silvia, você disse uma série tão grande de absurdos que até é difícil responder. Vamos lá, vamos tentar um. Esse é o assunto que realmente não dá pra concordar. Israel. Chegou no assunto mais quente da live. Eu não sei exatamente aonde você tirou que Israel quer colonizar todo o Oriente, aquela faixa de Gaza. Não quer fazer nada disso. Israel simplesmente se defende. Eu não sei, eu nunca vi, eu não sei se você sabe, um israelense ou o governo de Israel matando deliberadamente pessoas por serem, entre aspas, palestinas. Eu vejo o tempo inteiro pessoas do Hamas, do Estado Islâmico, do Hezbollah, matando, torturando, estuprando e massacrando pessoas por serem essencialmente judias. Você vê no discurso da ONU, lá de um homem lá falando, olha, eu matei um judeu, matei outro judeu, estuprei uma judia. O que há é um Estado democrático, um Estado livre, tentando se defender de gente que o extermina. Você está se colocando do lado desses extremistas islâmicos da mesma forma que eu acho que você se colocaria
ao lado da Alemanha nazista, dizendo o Que seguinte... isso? Deixa eu terminar. Que isso? Da mesma forma, deixa eu fazer a comparação. A mesma coisa que você disse, olha só como a Inglaterra e os Estados Unidos, o Churchill, a França, os países aliados estão bombardeando Berlim, estão matando inocentes em qualquer guerra. Vai morrer inocentes. Vão morrer inocentes. Uma coisa é Israel bombardear centros militares no Irã ou na faixa de Gaza, onde estejam lotados centros de terror do Estado Islâmico, do Hezbollah, de Hamas. Criança! Calma, Chuchu. Agora deixa eu falar também. Eventualmente, quem coloca creches, escolas, instituições perto desses centros de terror é o próprio Hamas, para culpar depois Israel por essas mortes de crianças. Deixa eu te falar uma coisa. Morreram crianças também na Berlim Ocidental, que foi bombardeado durante a Segunda Guerra. Morreram inocentes de todas as idades. Você queria o quê? Que o Winston Churchill, que os Estados Unidos, os países aliados não bombardeassem a Alemanha nazista, meu amor? A questão é essa. Existem guerras que infelizmente são necessárias e são justas. Se chega um homem na sua casa, estupra a sua família, mata a sua família e você se vinga dele, se você mata ele, matando um assassino, um terrorista e eventualmente causa exatamente uma perda de alguém caro a ele que é inocente, é triste. Mas é uma guerra justa. Na guerra justa, inocentes, infelizmente, vão morrer. Mas os inocentes mortos nessa guerra justa são culpa exclusiva de um Islã radical professado por terroristas do Hamas. E o que é mais absurdo, Júnior, é você ver pessoas militando um princípio de antissemitismo. E aqui eu dou exemplo, para não ficar só na abstração. O Zé Genuíno, que é um ídolo da esquerda de vocês, quis promover o boicote a comércio judeu. Sabe quem fazia isso, Silvia? Nazistas. Comércio de Israel. Comércios de israelenses, de judeus. Ele falou explicitamente empresas genocidas. Explicitamente isso. Empresas, qualquer coisa. Quem fazia isso só eram os alemães nazistas nos anos 30, que promoviam esse antissemitismo. Eu vejo militantes dentro de universidades e escolas, gente, inclusive com faixa do PSOL, tá? Fazendo elogios ao Hamas. Isso é absolutamente... Eu tenho até um projeto de lei que proíbe esse tipo de coisa. Proíbe esse tipo de coisa. Manifestação a favor de terrorismo é manifestação a favor, aí sim, mas você de um princípio real de nazifascismo, entendeu? Você tá contra o STF que acabar com o terrorismo, você é incoerente. Você tá jogando pedra num Estado-nação democrático, livre, que todo mundo ali do Oriente Médio quer matar, quer exterminar, quer crucificar, e que se defende, quando se defende você fala, inocentes mortos. É a mesma coisa, esse é o nível da minha comparação, é a mesma coisa de alguém durante a Segunda Guerra Mundial, com Berlim sendo bombardeada, dizendo, olha só, os países aliados bombardeando a Alemanha nazista, que horror, tem inocentes mortos. Se não bombardeassem Berlim, se não bombardeasse a Alemanha, os nazistas teriam ganhado a guerra. E assim, da mesma forma você defende que Israel deponha as armas e o Hamas domine o Oriente Médio e o mundo. É a mesma coisa, aí você me desculpe, que defender a Alemanha nazista na época da Segunda Grande Guerra. É um absurdo você falar uma coisa dessa. Ué. Porque foram os nazistas que fizeram com os judeus aquilo que Israel agora está fazendo com os palestinos, tá? Então você pega as fotos dos judeus lá subnutridos, que não tinha comida para eles, e pega as fotos dos palestinos. Campo de concentração? Tem campo de concentração. Pelo amor de Deus, você é um ignorante, porque você não tá vendo... Campo de concentração você é um ignorante, isso é desrespeitoso ao povo. Calma aí. Você é um ignorante. Desrespeitoso ao povo israelense. Deixa eu explicar. Que tipo de campo de concentração você tá dizendo? Eu vou te explicar o campo de concentração. O campo de concentração é o seguinte. Tem um momento do dia que é distribuído a ração para as pessoas que estão famintas, tá? A ração é distribuída por Israel, através de uma fundação que tem o quê? Dinheiro dos Estados Unidos juntos. Sabe o que eles fazem? Eles colocam as pessoas em grades, as pessoas famintas em grades. E tem terroristas no meio. Ah! Isso não é campo de concentração. Deixa eu explicar, peraí. O Adriles, olha só, eu te mostro as fotos, Você tá comparando Auschwitz com distribuição de comida para pessoas na faixa de Gaza? Isso é absolutamente leviano. Sabe por quê? É leviano, Silvia, desculpa. Sabe os judeus que estavam no campo de concentração, iam para a câmara de gás? Hoje, os palestinos, famintos, que terrorista, famintos, estão só pele
pele e osso, porque não tem comida. Por causa de Israel. Do Estado e por causa de Israel. Isso não é Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. Deixa eu terminar de falar. É absurdo o que ela tá falando, ué. E aí, as pessoas estão lá. Gente, eu coloquei um judeu e um muçulmano aqui e não aconteceu isso, hein? As pessoas. Não, porque não tinha uma pessoa tão ruim que nem. Não tinha uma pessoa tão ruim. Olha, pelo amor de Deus, gente. A Silvia tá dizendo, eu gosto muito de você. Mas falar, você dizer que Israel tá fazendo um campo de concentração, tá sendo fazendo, que 6 milhões de judeus mortos por nazistas, você tá comparando, dizendo que Israel... Você tá dizendo isso, tá fazendo campo de concentração contra pessoas islâmicas. Pelo amor de Deus, isso é absurdo, Silvia. Eu provo. Isso é ignominioso. Tem foto. Isso é absolutamente insultuoso. Você tem isso na rede social? Isso é absurdo, tem isso na rede social. Pode mandar pra gente aí, por favor. Câmara de gás, tem na tortura, rede social. pessoas presas. Que tem é na isso, rede social. Silvia? E mais, quando as pessoas estão na fila lá da comida, eles dão um tempo pra pessoa pegar a comida. Depois que a pessoa não pegou a comida, sabe o que acontece? Eles atiram. Isso tá no jornal de hoje, que você não leu. Isso não é campo de concentração. Eu não sei dar dessas informações, mas isso não é campo de concentração. Jornal Haaretz de Israel tá dizendo que existe que o exército de Israel está matando e atirando em pessoas famintas. Olha, Então, vai se informar, Adriles. Vai se informar. Eu vou te dar uma assinatura. Vou te dar uma assinatura do Jornal de Israel pra você. Só mais uma coisa. Mas você apoia o Hamas? Você tá falando da Palestina? Eu não apoio o Hamas. Quem, eu então? não apoio o Hamas. Eu apoio o povo palestino, que tem o direito de ter o seu próprio Estado. E quem passa por isso é o povo palestino. É o povo palestino. Que é um absurdo chamar crianças subnutridas de terroristas, como ele fez. Vamos lá, eu não falei Como ele fez. Falou assim. Deixa eu terminar aqui. E mais, Israel hoje coloca bomba, joga bomba em abrigos, em tendas de pessoas refugiadas. Olha, Adriles, eu acho que você devia olhar o noticiário. Eu não tô mentindo, Adriles. Eu acho que você pega as informações, direto do Netanyahu. E aí ele não tá sabendo, É uma falta de informação. Vamos lá, eu tô esperando ele mandar ali, a gente vai achar eu acho que você cometeu uma falha grave. Eu acho que você vai chegar um momento, você vai pedir perdão, você vai ver o absurdo que você falou. Perdão tem que pedir você. O campo de concentração é o símbolo do maior genocídio da história da humanidade. Campo de concentração é o quê? Você prender pessoas por sua etnia, por sua religião. E o que aconteceu, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial. O Viktor Frankl, um homem que escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, é um homem que chegou a pesar 28 quilos. Isso era um padrão. As pessoas eram torturadas. Recebiam uma sopa de batata. Eram torturadas, eram massacradas, eram estupradas, eram mortas como vermes. As pessoas eram levadas a uma câmara de gás em que elas morriam, porque os nazistas perceberam que a solução final seria exterminar todos os judeus do mundo. Isso causou aquilo que se chama de Holocausto Judeu, em que 6 milhões de judeus foram mortos em campos de concentração. A Silva está comparando isso com distribuição de alimentos, em que alimentos são jogados. Eu nem sei disso que você está falando, mas assim, é uma comparação tão absurda, porque eventualmente eu vou repetir, vou reiterar aqui. Israel é um povo sofrido, é um povo que construiu uma nação soberana, democrática, livre, até muito mais progressista do que todas as nações, sem nenhum demérito das outras nações, mas sim, mais progressista e mais culturalmente superior do que os outros países do Oriente Médio, porque eles têm a complacência, a generosidade de aceitar outras culturas diferentes. Tanto assim, eu vou repetir para você aprender, que ofereceram 12 ofertas da criação de um Estado palestino desde que a ONU delimitou o Estado de Israel. As 12 foram rejeitadas por movimentos terroristas que diziam, nas suas ementas, nos seus documentos, nas suas origens, que queriam exterminar o Estado de Israel. Hoje, esse discurso difuso que a Silvia faz é o discurso de muitas pessoas, infelizmente, da esquerda, não só brasileira, como a esquerda mundial. Como o discurso do José Genuíno, que quer boicotar comércio de judeus, como o discurso de um homem que foi na Secretaria de Direitos Humanos do governo federal, comparou uma mulher estuprada às fezes que ela havia evacuado, como gente que fala que praticamente judeus são ratos, como os alemães nazistas falaram nos anos 30. Isso, gente fazendo elogio ao Hamas, a movimentos terroristas que querem exterminar Israel, gente bradando do rio ao mar, Palestina será livre, que quer exterminar Israel do mapa. Esse tipo de coisa, Silvia, eu acho que você podia pedir perdão realmente aqui ao povo de Israel, a todos os judeus do mundo, porque comparar campo de concentração que matou 6 milhões de judeus, a possibilidade de entregar comida a crianças famintas que são vítimas desses terroristas imundos do Hamas,
e colocam crianças exatamente perto de centros de terror para serem mortos, para depois culpar Israel, isso é uma coisa muito Quem tá abjeta que distribuindo a você comida- fez. Peça Eu desculpa. vou ler aqui o que Eu acho que ela... você devia pedir desculpa. Eu vou ler aqui o que ela apresentou. Ah. Ajuda de grupo apoiado pelos Estados Unidos a palestinos é criticada pela ONU. Distração do que é necessário. Repreendida pelas Nações Unidas, Fundação Humanitária de Gaza Que é de Israel e dos Estados Unidos. iniciou operações de fornecimento de alimentos na véspera. E aí fala que as Nações Unidas criticaram essa terça-feira, dia 27, o envio de ajuda humanitária por um grupo privado americano apoiado por Israel e pelos Estados Unidos, a faixa de Gaza. E, enfim, que iniciou a operação de fornecimento de alimentos na véspera, apesar das agências da ONU e de outras organizações humanitárias se recusarem a cooperar com o grupo por usar seguranças armadas. Aonde que isso aí é um campo de concentração? Seguranças armadas. Na Tem que ter distribuição de segurança suprimentos armada, e tem pela potencial terrorista as no e pela meio. ineficácia. Tem terrorista no meio, meu As amor. crianças subnutridas são terroristas. A faixa de Gaza é desse tamanhozinho assim, ó. Que isso? Você tá comparando. Que isso? Ajuda. Não, Silvia, pelo amor de Criança Deus. subnutrida Peça é desculpas. terrorista. Ô, Silvia, você tá comparando Vê a ajuda foto, humanitária Deixa eu do terminar, Israel deixa eu dos terminar. Estados Unidos com campo de concentração, Vê Silvia. a foto. Isso é loucura, Vê a Silvia. foto. Não vou nem discutir mais isso. É Você loucura. não quer ver? Não teve nada. Não teve nada. Ajuda humanitária Não tem com como seguranças colocar a foto armadas aqui? pra proteger as pessoas de terroristas. Deixa eu É falar só aqui, ó. colocar a foto aqui? Não, Eu quero que ele não, veja. não, pelo Eu amor de quero Deus. que você veja, porque talvez você abra os olhos. Deixa eu Abre só os olhos falar pra quê? aqui, Pra é ajuda que- humanitária? Olha, ele falando, Lark também apelou para que Israel libere os milhares de caminhões que aguardam permissão na fronteira. Ele disse que os veículos que recebem o sinal verde israelense são selecionados a dedo, o que agrava Claro, a você catraça tem financeira por movimentos atrasar terroristas que o podem matar as recebimento de pessoas. alimentos. Meu Isso é Deus do céu, terrorismo. vocês estão discutindo uma coisa que é completamente As pessoas absurda. estão morrendo A de faixa de fome. Gaza é desse tamaninho. Ela é toda Os nazistas controlada também por falavam movimentos isso. terroristas. Você tem que Você ter uma que segurança deveria ser armada apoiador do pra nazismo. dar ajuda humanitária. Agora, a nossa querida Silvia aqui tá comparando ajuda humanitária com segurança armada, que seja a campo Que de atira nas concentração, pessoas. que torturou, que matou, que vilipendiou botar a foto todo pra o ele. povo judeu. Isso é completamente absurdo. Peça desculpa, Silvia, pelo amor de Deus. Você que tem que pedir desculpa pelas 50 Peça mil crianças desculpas. que foram Eu não assassinadas sou, por não sou Israel. terrorista do Hamas. Quem Você é fica terrorista lá, de Israel. Quem fica lá bradando Quem é bandeira do terrorista? Hamas Quem é militante terrorista do é o PSOL. Quem é que fica aqui terrorista na, é na Paulista Netanyahu. falando viva Hamas. Netanyahu e que que é nega os terrorista. crimes hediondos do Hamas. Ganhei, acabou. Netanyahu é que é o terrorista. Tá, acabou? Podemos ir pro próximo tema? Tem mais um? Você Não? vai pedir desculpas e perdão? Eu acho muito feio o que você fez, pelo amor de Deus. Ah, acabou, Ô, é Adriles, verdade. eu sou tão convicta desse Você tema. comparou porque campo de concentração com eu- ajuda Eu humanitária. gostaria de Eu te nunca mostrar vi uma fotos. coisa tão absurda num debate que eu já ouvi.